E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma exploração do nosso material. Hoje a gente vai pegar uma das histórias mais antigas da humanidade e dar um giro de 180 graus nela. Pensa comigo, e se a gente aplicasse engenharia reversa e física de potência direto no texto do Gênesis? Pois é, o que a gente encontra não é só um conto moral, mas literalmente o manual técnico de um projeto em escala universal. Loucura, né? Então, vamos mergulhar de cabeça nisso. E se o Jardim do Éden, na verdade, não fosse um lugar místico, mas sim um protótipo de engenharia puríssimo e de alta precisão? Para a gente comprar essa ideia, precisamos aceitar uma coisa antes. O vácuo absoluto, o vazio, simplesmente não existe. O que existe é um oceano energético gigante e onipresente. E a matéria física, essa que a gente toca e vê todo dia, é só interface resfriada e condensada para interagir com essa energia toda. Seção 1. A teoria do oceano energético e o universo funcionando como uma enorme fonte de alimentação. Bom, a primeira coisa aqui é física pura. A teoria diz que o universo opera numa lógica binária super estrita, como se fosse uma gigantesca fonte chaveada. Sabe? Liga, desliga. E através desses pulsos, a energia, a luz pura, foi resfriando metodicamente até virar a matéria sólida que compõe tudo ao nosso redor. E os seres humanos no meio disso tudo? Bom, os animais operam em malha fechada. É um software fechado, puro instinto. Mas a humanidade? Nós fomos projetados como um sistema de malha aberta. A gente tem a chave seletora do nosso próprio fluxo de energia na mão. Em termos de engenharia, aquele famoso livre-arbítrio é basicamente isso. Um sistema em comissionamento ativo onde nós regulamos a nossa própria conexão com a fonte. Seção 2. O Éden, o nosso protótipo de engenharia e o teste do produto mínimo viável. Com essa lógica de engenharia em mente, o palco da história muda de figura completamente. O Éden não era um mundo inteiro já prontinho de forma mágica. Ele era um ambiente de testes incrivelmente imaculado e controlado pelo arquiteto. Um verdadeiro MVP, o produto mínimo viável, feito para testar o hardware humano nas condições mais ideais possíveis antes de um lançamento geral. E isso ilustra perfeitamente a diferença brutal de cenários daquela época. O Éden era como uma sala limpa de laboratório, com baixíssima impedância espiritual e física, e com conexão direta com a fonte. Já lá fora, a Terra era um canteiro de obras de altíssima impedância. Caos, vulcanismo absurdo, dinossauros correndo soltos processando matéria bruta, o piloto rodava lisinho dentro do jardim, enquanto a fábrica material pesada continuava sendo construída do lado de fora. E lá dentro dessa sala limpa, nós tínhamos 2 protótipos humanos originais com hardwares totalmente diferentes para captar esse oceano energético. Adão funcionava como processador central lógico. O foco dele era a infraestrutura e a estabilidade. Operava com protocolos super rígidos e diretos com o arquiteto. Já Eva foi projetada como uma antena de banda larga de altíssima sensibilidade. A arquitetura dela foi feita para capturar aquelas frequências mais sutis, processamento emocional, sabe? Conexões intuitivas que o hardware focado e mais rígido do Adão simplesmente não dava conta de processar. Seção 3. Hackeando a interface humana e a introdução do malware. Olha só, qualquer sistema com essas especificações rodando em malha aberta, inevitavelmente tem portas abertas na rede. E é aqui que aquela história clássica da tentação vira de cabeça para baixo. Na verdade, foi a introdução de um código malicioso, um malware, na nossa rede recém-criada. Desse ponto de vista investigativo, a serpente nunca foi só um bicho agindo por conta própria. Ela era um hardware periférico rudimentar que foi simplesmente hackeado. O invasor externo precisava atuar ali no jardim físico, mas não tinha um corpo denso compatível. A solução? Ele tomou o controle da serpente e a usou como um driver de comunicação, uma interface física sequestrada para injetar uma frequência intrusa no sistema. E esse ataque cibernético biológico teve 3 passos super precisos. Primeiro, rola o escaneamento de vulnerabilidades. O hacker logo sacou que atacar o Adão de frente não ia dar certo. O firewall lógico dele era impenetrável para um simples periférico. Então o passo 2 foi contornar o firewall do processador central, o que nos leva ao passo 3, injetar ruído direto na interface de alta sensibilidade, a Eva. Mirando direto na banda larga emocional dela, o invasor conseguiu botar um sinal corrompido para dentro. E o pior, sem disparar imediatamente o alarme de segurança da rede. Seção 4. O colapso consciente do sistema do Adão e a tentativa fatal de depuração. Agora, o que é mais fascinante nessa leitura é que a queda não foi por ingenuidade. Foi uma tentativa de depuração, um debugging da rede que terminou num colapso total. E aí fica aquela pergunta que muda absolutamente todos os paradigmas. O processador central foi mesmo enganado ou esse apagão foi uma decisão técnica totalmente consciente? Tudo indica que Adão não caiu numa mentira.
Imagina a cena. Um engenheiro sênior vendo que o equipamento do parceiro entrou na zona de alarme vermelho. O que ele faz? Ele entra de propósito na zona radioativa não autorizada, puramente para investigar a falha de perto. A linha do tempo desse erro é pesada. Adão viu nitidamente a mudança de estado na interface da Eva. Para não perder o contato de rede com ela, ele fez a escolha deliberada de sincronizar as fases com aquela frequência nova e alterada. E isso, pessoal, foi um desvio totalmente voluntário do código-fonte original do arquiteto. O resultado foi um curto-circuito massivo que estragou a condutividade pura do ambiente. Foi a maior falha de governança de dados da história. A vontade de sincronizar a fase atropelou e anulou o protocolo de segurança número 1. E o resultado, logo em seguida, foi o que a gente chama tecnicamente de um dramático pico de impedância. Foi como se um lodo metabólico e espiritual invadisse o sistema humano. Aquela infraestrutura perfeita, que era um supercondutor de energia limpa, de repente engasgou de vez. A capacidade do sistema de processar a altíssima voltagem do oceano energético foi brutalmente comprometida e restringida. Seção 5, recalibragem, a versão 2.0 e a formatação do disco rígido. Vamos avançar e ver como isso se constrói logo após a crise. O sistema estava todo corrompido, certo? O arquiteto precisou acionar um protocolo de emergência igualzinho a formatar um HD corrompido mesmo. O que muita gente lê como ira e punição divina, na engenharia é pura contenção de danos. A maldição da serpente foi um downgrade de hardware, totalmente deprecada para não conseguir transmitir sinal daquele jeito nunca mais. A expulsão do Éden, uma realocação óbvia. O hardware humano estava operando com altíssima resistência agora. Se ficasse lá no núcleo de alta voltagem, os circuitos iam ser incinerados. A solução foi transferir a equipe para o canteiro de obras de alta impedância do lado de fora. E os famosos querubins do portão agiam como fortes campos de contenção eletromagnética para selar a zona purificada. Sensacional o encaixe, né? Com essa arquitetura, a gente consegue desenhar um mapa cronológico claríssimo do projeto humano. O passado, circunscrito lá no Éden, foi o teste prático do nosso MVP rodando lisinho. O presente, que é essa nossa história tumultuada, é literalmente a gente no canteiro de obras ativo, debaixo de sol e chuva, moldando a matéria. E o futuro? O futuro projeto deploy da versão 2.0, o sistema final, onde a Terra e os operadores estarão perfeitamente compilados e livres de bugs. A nossa história, na verdade, não é uma espiral de fracassos, mas o desenvolvimento contínuo de um grande projeto de código aberto. Então, a grande sacada de manter tudo em malha aberta é essa aqui. O arquiteto jamais quis um bando de robozinhos executando códigos cegamente. O ecossistema exige parceiros voluntários na sua construção. Exige operadores dispostos a interagir, analisar as variáveis e aceitar de forma espontânea a reinstalação daquele código-fonte original e puro, cada um no seu ritmo. O que, no fim das contas, deixa a gente com uma provocação bem profunda para fechar nossa investigação. Será que, na essência da coisa toda, a humanidade inteira é só um complexo conjunto de linhas de código que ainda está lutando bravamente contra a própria resistência elétrica e espiritual, apenas aguardando o momento certo de ser perfeitamente compilado numa brilhante versão 2.0? Fica aí o convite para a gente pensar nas frequências que sintonizamos todo santo dia. A gente está ajudando a reduzir a nossa impedância ou será que só estamos acumulando mais lodo no sistema? Pensem nisso. Um grande abraço para todo mundo que acompanhou a nossa análise visual até aqui e a gente se vê na próxima exploração de grandes ideias.